Se vocês por acaso escutarem o barulho de ventilador no fundo, eu não dou o direito de reclamação porque está um calor insuportável. Eu já não dou conta naturalmente. Agora, enquanto eu falo que são muitas emoções envolvidas, eu vou suando, criando uma pizza aqui, mesmo quando tá 10 graus. Imagina quando tá quase 40, né? Então, assim, vocês vão ter que aceitar o ventilador. Vão ter que me aceitar dessa forma aqui, do jeito que eu estou no momento, porque o calor... Ai, o que é o calor? Ele mexe comigo tanto quanto o tema que a gente vai abordar hoje. O nosso papo vai ser ótimo, eu te garanto, mas a visão eu vou ficar devendo. E é com essa introdução maravilhosa que eu dou início à nossa crise dos 20 e poucos anos. Oiê, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o quadro E Daí a Gente Vai Morrer, no qual eu compartilho algumas reflexões, alguns pensamentos que eu gostaria que outras pessoas como eu escutassem. E hoje a gente vai falar desta crise dos 20 e poucos anos e principalmente se tem alguma possibilidade da gente amenizar essa situação, mesmo quando a gente ainda tá inserido nela. Antes de qualquer coisa, eu não sei se você já escutou esse termo da crise dos 20 e poucos anos, porque se eu não me engano, pela neurociência, isso não é reconhecido como uma patologia, mas se trata de um momento muito delicado na vida de qualquer ser humano, que é a transição entre a adolescência e a fase adulta. Essa fase dos, vamos pôr, 17 anos até os 30, tá sendo extremamente caótica pra mim. E eu sei que eu não sou a única que compartilha desse sentimento, por isso que eu resolvi falar sobre isso aqui, porque eu sei que tem muita gente que me acompanha, que é da minha idade, e que provavelmente tá na mesma situação e não sabe o que fazer e tá aí surtando. Então vamos surtar um pouquinho juntos e ao mesmo tempo buscar uma solução que seja factível na medida do possível. Todos os nossos bate-papos aqui do canal são muito pessoais, eu sempre compartilho o que eu tô sentindo no momento e como tá acontecendo na minha vida, mas esse vídeo em específico eu acho que vai ser um dos mais intensos na minha percepção, porque é algo que eu enfrento, assim, todos os dias, principalmente depois que eu saí da escola, né, que eu terminei o ensino médio. Ao mesmo tempo que terminar foi uma bênção, foi uma maldição também, porque quando eu me formei, por mais que eu tenha ido pra faculdade, eu fui sabendo que não era o curso que eu queria, sabendo que eu ia sair, e certamente depois que eu abandonei o primeiro semestre de Direito, eu dei de cara com a vida real, né? Eu dei de cara com a realidade de que não existe necessariamente uma rotina a ser seguida depois que você sai da escola. Comecei a enxergar que os rumos que a gente escolhe para nossa vida tomam proporções muito maiores em comparação à época que a gente estava na escola. E aí começa: ai, o que eu vou fazer da minha vida? Quem eu sou? Onde estou? Para onde vou? E mais do que isso, a gente fica num paradoxo. Ai, meu Deus, que paradoxo, viu? É aquela sensação do ainda é cedo, mas também tá tarde. A gente tem idade pra ser adulta, mas a gente não se sente adulto. E aí você começa a pensar, cara, eu sou muito jovem. Eu sou muito jovem, tenho muito pra viver, é só o começo da minha vida. Mas aí bate toda aquela responsabilidade, pesa aqui, ó, nas suas costas. Trabalho, morar sozinha, comprar um carro, fazer uma família. Tipo, tudo começa a entrar em colapso ao mesmo tempo. E você é meio que forçado a encarar essas pautas que na maioria das vezes a gente não se sente preparado pra encarar. Porque a gente não tá se sentindo adulto. Eu, pelo menos, 100% me sinto como uma adolescente de 15 anos de idade. Parece que eu tenho 15 anos. Eu tenho essa sensação firmemente com meus plenos 22 anos. E aí a gente começa a parar pra pensar no que é ser adulto, afinal. A gente sabe que desde as últimas décadas, né, comparando assim, os marcos, eles mudaram demais. Hoje em dia, os fatores que determinam que você de fato é um adulto são muito variáveis. A gente pode levar em consideração, por exemplo, a entrada no mercado de trabalho, que depende muito da realidade da pessoa. Então tem pessoas que entram no mercado de trabalho, são obrigadas, forçadas a trabalhar desde jovem, desde 14, 13 anos. Ilegalmente, óbvio que não é nada bom. E tem outras realidades que entram só depois dos 21, 22 anos, que é quando a pessoa se forma da faculdade, por exemplo. E muitas das vezes nem consegue entrar de cara no mercado de trabalho, tem que ficar um tempo aí procurando. E esse adiamento
da relação do trabalho, faz com que a independência financeira, por exemplo, que é um marco muito importante, assim, na vida de um adulto, pareça cada vez mais distante. Então a gente se sente ainda mais afastado desse conceito de adulto. Outro fator é a saída da casa dos pais, morar sozinho. Qual que é o momento certo? Qual que é a hora que eu vou falar assim, mãe, pai, obrigada por tudo, mas ó, tô vazando. Lembrando que sempre tem várias realidades diferentes. Tem pessoas que são obrigadas a sair muito cedo, assim como tem pessoas que vivem a vida inteira com os pais ou com os responsáveis, enfim. Mas ainda assim gera essa dependência muito forte. E querendo ou não, estar morando na casa de outras pessoas te obriga a respeitar as regras deles. Então você não é 100% livre dentro da sua própria casa. E em contraposição, você tem todo o conforto que a casa dos seus pais proporciona, enfim. É lógico que também depende da realidade de cada um, mas eu tô pegando um recorte aqui, que eu imagino que seja da maioria das pessoas que assistem meus vídeos, e a minha também, que é uma zona confortável, é um lugar que, assim, a gente tem conta paga, tem roupa lavada, tem comida, então, tipo, será que vale a pena eu arriscar essas coisas, eu sair desse ninho aconchegante pra ir me aventurar sozinha agora? Não sei. Outro fator é o casamento. Os padrões de relacionamento mudaram drasticamente. Isso aí já não é novidade pra ninguém. Mas o casamento ainda é um marco muito forte. Porque ainda hoje em dia as pessoas, depois que elas casam, né, elas saem da casa dos pais. Geralmente elas já estão com uma condição financeira um pouco melhor. Já estão pensando talvez em formar uma família, ter filhos. Mas quando você coloca na perspectiva de uma pessoa vivendo a crise dos 20 e poucos anos atualmente, com tantas possibilidades, tanta coisa no quesito de relacionamento, é impossível você não se questionar. Eu quero me casar? Será que eu quero ter filho cedo? Será que eu quero esperar? Ou será que eu não quero nem ter filho? Se eu casar com alguém, eu vou ser obrigada a ficar com aquela pessoa pro resto da minha vida. Eu sei que eu tenho a possibilidade de divórcio, mas vai que a gente tem um filho envolvido, vai dar um rolo. Meu Deus, aí já começa a catastrofizar todos os possíveis acontecimentos que nem são de fato acontecimentos ainda. Mas uma coisa que a gente fica refletindo nessas horas também é que hoje em dia o nosso momento de vida, ele é muito mais simples em comparação ao que era há 60, 70 anos atrás, se a gente for parar pra pensar. Porque quando a gente para pra olhar as gerações passadas, a gente vê que não tinha tanta informação, não tinha tanta oportunidade, eram coisas muito padronizadas, muito tradicionais. Os facilitadores que a gente vê hoje através da internet, não tinha isso. Os caras tinham que ir a pé na biblioteca no centro da cidade para pegar livro para estudar sobre como usar um liquidificador. Tipo, não tinha nenhuma praticidade de pesquisar no Google. Então, pensando nisso, com tudo que a gente tem atualmente, a gente acabou não criando tanta resiliência ou tanta maturidade emocional para certas questões da nossa vida, principalmente essas que são mais duras. Não é à toa que a gente é visto como a tal da geração mimimi. Eu não tô falando que eu concordo com esse termo, pelo amor de Deus. Eu só acho que são momentos realmente muito diferentes, mas que merece respeito de qualquer forma, porque tá acontecendo, você vai fazer o quê, entendeu? Não tem como voltar no tempo, não tem como a gente retroceder toda a globalização e a revolução industrial. Então a gente só aceita que sim, somos pessoas um pouquinho mais frágeis emocionalmente, mas a gente tá aqui justamente pra buscar a melhor forma de lidar com essas emoções. Inclusive, muitos neurocientistas apontam que até os 25 anos a gente não tem 100% do nosso cérebro desenvolvido, principalmente o córtex pré-frontal, que eu já falei dele aqui algumas vezes, que é o que está responsável pela nossa regulação emocional. Então não é à toa, do nada, que as pessoas com menos de 25 anos também sofrem mais com essas crises e com esses questionamentos, enfim. E agora, retomando isso de excesso de informação que a gente tem hoje em dia, nossa geração tá extremamente ansiosa. A gente sente que tem tanta possibilidade no mundo, tem tanta coisa que a gente pode experimentar ainda, mas a gente sente que já não tem mais tempo, porque a gente já tá ali com seus 20 e poucos anos. E por algum motivo, essa idade pra gente é o momento de começar a estabelecer tudo
e viver conforme o que foi ensinado pra gente desde pequeno. Além de tudo, a gente tá passando por um momento que o estilo de vida mais em alta envolve a alta performance, envolve a produtividade excessiva. E quando você não tá dentro dessa realidade, você acaba se cobrando e fica nessa ansiedade de tipo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. E se eu fizer pode dar errado, mas se eu não fizer também eu sou uma inútil. Aí começa a ruminar a famosa ansiedade que a gente tanto conhece e ama, né? Hoje mesmo eu recebi um e-mail do The News e tava lá uma pesquisa desse ano falando que a faixa etária mais conectada hoje em dia tá entre os 16 e os 24 anos. E tem uma pesquisa da OMS que fala que 1/3 da população entre 18 e 24 anos é ansiosa. Coincidência ou não? Esse período de transição, ele é muito delicado. E que nem eu falei, essa ansiedade, essa comparação, né, com o estilo de vida que tá em alta hoje em dia, te traz essa cobrança de ter sucesso muito rápido. E é lógico que aí o conceito de sucesso entra o que tá em alta também. Até os 30 anos eu preciso ter um carro, uma casa, uma família, 5 viagens internacionais marcadas, reunião com o CEO da Coca-Cola, estar no melhor cargo empresarial possível e se eu não estiver na CLT, que seja um trabalho autônomo, infoprodutor, né? Nômade digital. E esses são os parâmetros que a gente vê, tipo assim, nas redes sociais. Eu nem tô mencionando as festas de família, que vem aquela galera conhecida, bem gente boa, bem legal, perguntar, ai, o namoro, ai, vai casar quando? Nossa, já tá na hora de morar sozinha, né? Já tá pensando no seu carro? E a carteira de motorista? Gente, toda essa pressão externa impacta diretamente no nosso interno. E não é nada fácil você ter que lidar com isso. Mas agora, pensando em maneiras de aliviar isso de alguma forma, a gente precisa levar em consideração que cada pessoa tem a sua jornada. Cada um tem o seu ponto de partida, tem o seu contexto, as suas oportunidades, a sua personalidade. E de nada adianta a gente se comparar com essas pessoas que a gente julga bem-sucedidas, porque a gente não sabe verdadeiramente como foi estar na pele dela. E não é nem pensando se foi melhor ou pior do que a sua jornada, porque não existe isso. Existem jornadas diferentes, simplesmente. E é muito injusto da nossa parte quando a gente se compara com outras jornadas, sem levar em consideração que a nossa também é única. E a gente precisa passar exatamente pelo que a gente vai passar e pelo que a gente tá passando para escrever um novo capítulo da nossa história. Fato é, as incertezas são também uma das poucas certezas da nossa vida. Principalmente nessa fase de crise. Tem até uma frase do Sartre, que você provavelmente já deve ter ouvido falar na época da escola, que diz que todo ser humano é escravo da sua própria liberdade. Porque o tempo todo a gente precisa tomar decisões, fazer escolhas, só que essas escolhas, principalmente nesse momento, causam muita angústia. Tomar decisões na casa dos 20 anos é como se você estivesse definindo o futuro da humanidade. Sabe o botão vermelho da guerra nuclear? É como se você estivesse decidindo se você vai apertar ou não. Só que toda decisão tem consequências positivas e consequências negativas. O que vai fazer a gente tomar uma decisão com sabedoria é justamente entender o que faz sentido pra gente naquele momento. E óbvio que a gente não só pode, como deve também levar em consideração o que a gente busca pro nosso futuro, mas a gente já sabe que o futuro é agora. A gente acaba esquecendo que o tempo também é um conceito muito relativo, se a gente for parar pra pensar. Pode ser que eu, com os meus 22 anos, tenha mais experiência profissional do que uma pessoa de 27. Ou então a gente vê aquelas pessoas como a Greta Thunberg, que tem 20 anos, é super ativista, já fez um tanto de coisa, ganhou prêmio e escambau. E eu tô aqui gravando vídeo pro YouTube no meu quarto, na casa dos meus pais. Mais importante do que ter essa comparação é entender que, embora ela aconteça, a gente vai acabar se comparando eventualmente, ela não precisa ser parâmetro para você julgar a sua realidade, para você julgar o momento que você vive. Porque cada um é cada um e ponto final. A pergunta é, quais atitudes eu posso tomar hoje, dentro da minha realidade, dentro do meu contexto, que vão gerar o movimento necessário em direção ao que eu quero pra mim, na minha vida. E esse movimento, ele pode parecer muito lento num primeiro momento. A gente pode sentir que, assim, a gente tá completamente estagnado, mas a constância, ela prova o contrário. Muitas vezes a gente só precisa estar disposto a isso. E talvez também ser um pouco mais intencional
com os nossos objetivos, com os nossos valores, porque no final do dia são eles que vão nos guiar, que vão guiar nossas atitudes, nossos hábitos. Então, quais são as prioridades da nossa vida, né, no curto, no médio e no longo prazo? E fazer essa análise de uma forma que você não estabeleça um limite no sentido de, isso tá muito fora de cogitação, a gente não sabe. Mas a gente precisa ter o pé no chão pro contexto que a gente vive hoje. Então, por exemplo, eu moro na casa dos meus pais. Tá, eu quero morar sozinha. O que eu preciso fazer hoje, nesse momento, dentro do meu contexto, que vai me ajudar a chegar nesse objetivo? Enfim, aí você pode ir listando os facilitadores e os empecilhos que estão presentes na sua vida, para você de fato analisar os passos que você tem que tomar a partir de agora. E evitar ao máximo entrar nesse ciclo de ansiedade, de imediatismo, de cobrança. Porque, cara, a gente é jovem. Eu tô falando isso 100% pra mim também. E eu sei que eu não tô sozinha nessa. Então, essa foi a maneira que eu encontrei de talvez tornar o meu desabafo, a minha angústia, um pouco mais humanizada e também palpável, pra gente propor essa reflexão juntos e buscar a melhor maneira de lidar mesmo. Todo mundo possui um fuso horário próprio. Aquela música do Legião Urbana pra mim é tipo assim, perfeita. A mais clássica deles, né, Tempo Perdido, que eles falam, temos nosso próprio tempo. Porque nós temos o nosso próprio tempo. A vida, ela tá acontecendo no agora e ela é uma jornada, ela é um processo. Tem muito essa dúvida de quem a gente é, o que a gente quer pra nossa vida, mas isso a gente vai descobrir no caminho, e o caminho tá acontecendo. Quando a gente pensa demais num ponto de chegada, e quando eu falo ponto de chegada, eu não tô falando só de objetivos e metas que a gente quer cumprir. Beleza, a gente tem esse parâmetro, a gente tem essa noção de um marco que a gente quer botar nosso pininho ali, nossa bandeira, mas a vida, ela não acontece naquele segundo que você encaixa a bandeira. Ela acontece em todo o processo que você passou para chegar até ali. E isso engloba todos os desafios, todos os questionamentos, as dúvidas, as experiências em si, sejam elas boas ou ruins. A gente entra nessa ilusão de que existe um rumo certo, existe um caminho certo, mas na realidade existem vários caminhos diferentes que podem te levar para o mesmo lugar, que é o seu objetivo, a sua meta? Não, a morte mesmo. Brincadeirinha, pessoal, não entrem em crise por conta da morte, a gente já tá na crise dos 20 e poucos, vamos deixar a crise dos 20 e pouco passar, depois a gente pensa na morte, tá bom? Mas é isso, sinta-se livre pra deixar um comentário aqui embaixo, dizer o que você achou do vídeo, se você concorda, discorda, se você tem algum adendo a fazer, alguma outra dica que pode ser útil pras pessoas. Obviamente, se você gostou do vídeo, não custa nada você curtir ele. Se inscrever também nesse canal vai ser muito útil pra gente conseguir alcançar cada vez mais pessoas. E se você não é a pessoa que tá passando pela crise dos 20 e poucos, mas conhece alguém que tá passando, envia esse vídeo pra essa pessoa, fala que ela não tá sozinha, que eu entendo e que tá tudo bem, é um processo e vai passar. Caso você queira me acompanhar mais de perto também, é só me seguir nas minhas redes sociais, @BrielaBianco. Muito, muito, muito obrigada por assistir e até a próxima. Um beijo nesse calor infernal.